sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, então o vídeo de hoje, né, é um vídeo aí muito importante para o dia a dia de quem trabalha com energia, ou de quem é curioso, ou então de quem está tentando instalar o seu quadro de distribuição, ou então o seu disjuntor geral, né. Então eu já queria ter gravado esse vídeo há algum tempo, só que o tempo, né, e outros assuntos aí mais pertinentes não me deixaram, né. Então estou gravando ele agora, até mesmo por um pedido aí do internauta, né, que está acompanhando aqui as coisas do canal. Então o nome dele é Eduardo Vivendo e Aprendendo, né. Ele colocou aqui a seguinte pergunta: olá, eu gostaria de saber se tem algum problema de eu colocar um disjuntor DIN 32 amperes para geral na minha casa, né. Então desde já padrão DIN ou padrão NEMA, eles são a mesma coisa, certo? A diferença é porque o padrão DIN, né, deixa eu colocar aqui para você ter uma ideia do que é um disjuntor DIN. O disjuntor DIN é esse disjuntor aqui menor, certo? Não vamos nem olhar aqui para a marca, pelo amor de Deus, né? Não olhe marca, estou só mostrando o disjuntor. Então o disjuntor DIN é esse, e o disjuntor NEMA é este aqui, certo? É esse maior, ok? NEMA, esse pretinho aqui, e DIN, esse branquinho aqui, certo? Então NEMA ou DIN, hoje em dia eles se equivalem, certo? Porque eles são já uns padrões conhecidos pelo mercado, e o mercado já vem adaptando esses disjuntores para fazer as finalidades deles, certo? Agora que o padrão DIN é o que eu estou recomendando hoje em dia. Eu não gosto de trabalhar mais com NEMA, até porque eu acredito que o DIN ele é um pouco melhor de manusear, certo? Até pelo tamanho, e ambos efetuam a mesma função, certo? Já foi o tempo que o NEMA só fazia desligar e ligar, que já houve um tempo que o NEMA só servia de chave contatora, né? Quem é da eletricidade há muitos anos, ou então quem pegou manutenção em prédio antigo, como eu peguei, viu aí que o padrão NEMA há muito tempo atrás só fazia ligar e desligar o circuito. Então vamos lá. Então, quanto ao tamanho do disjuntor, não se atenta a isso, certo? É o tamanho do produto, certo? Mas a quantidade de amperes é o que eu venho falar hoje aqui com vocês, certo? É o seguinte, eu dei até aqui uma resposta a você, Eduardo, sobre essa questão aí de você estar querendo instalar um disjuntor muito alto aí no seu sistema, certo? Então eu coloquei aqui já nessa mensagem aqui para você duas situações, né, a qual eu vou comentar agora. Então é o seguinte, se você está instalando esse disjuntor de 32 amperes em uma como é que tem aqui, em uma caixa geral, né, é interessante que você veja o seguinte: se você vai colocar um disjuntor alto desse na caixa geral, é porque você tem que ter um quadro de distribuição, certo? Você não pode instalar um disjuntor alto desse e deixar ele para o circuito geral da casa. Como é que eu quero dizer? Porque, por exemplo, antigamente o povo não colocava quadro de distribuição na casa, certo? Eles colocavam só um disjuntor, certo, para a casa toda, né? Então, se é esse o seu caso, não pode, certo? Porque é o seguinte, o disjuntor hoje em dia ele é um equipamento, certo, que ele serve para desligar o circuito no caso de falhas, certo? No caso de falhas, das seguintes formas: quando é um curto-circuito, ou então uma sobrecarga no sistema, certo? Então é o seguinte, se você tá colocando aí esse disjuntor, ele tá recebendo, vamos dizer, você tá com um disjuntor de 16 amperes aí na sua casa, certo? Okay. E você ocorre aí alguma coisa, um fio se junta com o outro e dá um curto-circuito. Então um disjuntor bem dimensionado, ele vai desligar o sistema, certo? E aí a casa não pega fogo, certo? Mas se por acaso
Você colocou aí um disjuntor de 16 amperes para a casa toda e ocorreu o fato de dois fios se juntarem e formar um curto-circuito e não tiver ninguém em casa para desligar o disjuntor e apagar o fogo, então sua casa já era, certo? É um fato aqui que já até ocorreu algo parecido ontem, aqui na cidade, né? Não vou nem comentar o local, mas aconteceu o seguinte, fizeram uma queimada próximo a alguns fios, certo? Fios de energia de um prédio público, ok? Então eu acredito que foi o seguinte, esses fios eles passavam por cima de alguma coisa, um telhado, de alguma forma que eles eram expostos e talvez um pouco próximos, certo? Então o que é que aconteceu? Esse calor que veio de baixo, né, que queimaram essas folhas embaixo, eles queimaram a proteção de borracha do fio, né? Então essa proteção de borracha do fio, na hora que foi derretida pelo calor externo, né, dessa queimada que eles estavam fazendo, eles se juntaram e formaram um curto-circuito. Então os disjuntores, como não estavam apropriados para fiação, certo? Eles não desligaram o sistema, então ficou rolando lá o curto-circuito até que a metragem do fio pegou fogo por completo, certo? Ele derreteu a borracha por completo, ficou aquele cheiro horrível e causou até algum prejuízo lá no prédio, mas graças a Deus alguém já muito experiente foi lá, arrumou uma porta, desligou esses disjuntores e eles saíram aí, como é que se diz, apagando o incêndio, certo? Então não ocorreu nada de mais grave porque essa pessoa tem esse conhecimento de desligar o disjuntor e foi como deu certo, desligou o disjuntor e de alguma forma com a água ou então com areia, né, eles apagaram o incêndio. O correto mesmo é utilizar areia, certo? Porque a água e a energia nunca deram certo. E também o seguinte, tem a classificação do disjuntor, certo? Para incêndio elétrico tem se eu não estou enganado, ou é a letra B ou é a letra C, que é para produto elétrico quando queima, certo? No caso de extintor de incêndio. No futuro eu vou fazer um vídeo sobre isso. É tanto que nos automóveis, né, nos carros, eles agora nos obrigam a ter os extintores letra ABC, certo? Então disjuntor ABC, né, que é para apagar todos os tipos de incêndio que possam ocorrer dentro do carro. Então, se você vai comprar um extintor aí para você, já é interessante aí que você compre um ABC para colocar dentro da casa ou do seu prédio para garantir que na hora de um incêndio, olha, seja de qual for, você possa apagar ele com o extintor, né? Se não apagar com o extintor, deve jogar a terra, a água não dá certo. Então, a água é perigoso você sair eletrocutado, tá bom? Então, continuando o vídeo, né? Então, ocorreu esse fato, né? Porque os disjuntores estavam muito altos para os padrões da fiação, certo? Então é o seguinte, se você vai colocar um disjuntor de 32 amperes para o geral da sua casa, então você tem que ter o quadro de distribuição para depois ligar os equipamentos, os disjuntores nos equipamentos, certo? Então vamos lá. Para explicar melhor, que esse tema aqui é bem complicado de explicar tudo no mundo, eu fiz aqui esse diagrama, né, para a gente acompanhar melhor. Então aqui é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui se eu aponto, vou apontar com esse lápis aqui que é mais fácil. Ou essa lupinha aqui. Com o lápis mesmo, olha. Perceba que eu estou mostrando a imagem com o lápis, certo? Então essa caixa aqui, ela é a sua caixa de medição, seu equipamento de medição, né? É aquele que fica lá fora, onde chega o cara aí da companhia de energia e tira a leitura da sua conta de luz, certo? Então vamos lá. Aqui, né, vai passar um fase, um neutro, quando for monofase, certo? Para a caixa
geral, certo? Quando for trifase ou bifase, né? Porque em São Paulo a gente tem um bifase também, e esses locais onde tem 110, né? A gente tem um bifase, e também tem um trifase. Aqui na minha região já é 220, então a gente só tem o trifase baixo e o trifase alto, certo? Então quando é trifase, são 3 fases, quando é bifase são 2 fases. Então vamos lá. Então aqui desse externo, né, desse externo vai passar uma fiação que vai chegar na caixa geral, certo? Na caixa principal, que a gente chama de quadro geral, que é onde vai ter a maior potência, certo? Vai ficar concentrada ali antes mesmo da distribuição. Então, da caixa geral, você vai passar as suas fases, seus nêutrons, ou então a sua fase e o seu nêutron, né, para o quadro de distribuição, certo? Então, no quadro de distribuição, você vai distribuir aí os circuitos necessários, ok? Então, por exemplo, aqui eu coloquei 3 disjuntores, né? Cada um desses negócios aí que eu desenhei é um disjuntor, ok? E aqui, esse azul, né, é o nosso nêutron. E essas coisinhas aqui saindo são os fiozinhos do nêutron supostamente indo aí para os circuitos, né? E aqui é o barramento, seria o barramento de nêutron, ok? Então já me atentei aqui aos padrões, certo? O azul, que é o padrão para nêutron, certo? Fase não tem um padrão definido, então a gente pode aí adotar qualquer cor que não seja azul, nem verde e nem verde com amarelo no mesmo fio, né? Porque verde com amarelo no mesmo fio é terra, verde é terra e neutro é azul. Então essas cores aí são determinadas, e as outras a gente pode usar aí para fase, exceto preto, que se não estou enganado, preto é para retorno de lã. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui vamos supor que você não tem um quadro de distribuição, você tem só isso aqui, né? Sua caixa geral, que essa daqui de baixo é de inspeção, né? Desculpa, essa daqui de baixo é a caixa de inspeção. E para desligar o seu sistema você tem apenas essa daqui, certo? Que é a sua caixa de energia geral, certo? É o seu disjuntor geral. Então, se você tem apenas esse sistema aqui, você não pode colocar um disjuntor de 32 amperes aí dentro, certo? Porque você vai estar correndo um sério risco aí para sua casa. Por quê? Porque para cada tipo de fio a gente tem uma especificação em amperes, certo? Então, por exemplo, um fio de 2,5, que é aquele fio adequado para tomada, aquele um pouco mais grosso, certo? Ele é um fio que passa no máximo 21 amperes. Então, já considerando a margem de erro, a gente bota um disjuntor de 20 amperes para aquele tipo de fio, certo? Para um fio de 4 milímetros, o máximo é um disjuntor de 28 amperes, mas a gente bota de 25 ou de 26 já como uma margem de erro. E para um fio de 6 milímetros a gente está colocando aí um disjuntor de no máximo 35 amperes, 32 amperes, 36 amperes no máximo, porque os 36 amperes já é o que o fio de 6 milímetros pode passar, certo? Se não estou enganado, ele vai até 38, mas a gente já diminui aí para não ter problema, certo? Não ter problema aí com a instalação da casa. E o fio de 10 milímetros, no máximo ele vai passar os 50 amperes. Então é interessante que você bote um disjuntor sempre abaixo do padrão do fio, certo? Porque o fio ele tem que ser melhor do que o disjuntor. Então, por exemplo, posso colocar um fio de 2,5, certo? 2,5 milímetros com um disjuntor de 16 amperes? Pode, mais do que recomendado.
posso colocar um fio de 2,5 milímetros e um disjuntor de 32 amperes de forma alguma, porque assim você está correndo risco, porque na hora que os dois fios se encontram, o disjuntor só sabe que isso aconteceu porque excede a carga dele, certo? Excede a carga dele, ele superaquece e aí ele desliga, certo? Porque o disjuntor, ele é termoelétrico, ele aqueceu, ele desligou. Então ele aquece dessas duas formas: carga excedida e curto-circuito. Curto-circuito e carga excedida para o disjuntor são a mesma coisa, tá colocando você em risco, ele desliga, certo? Então aí se tiver ocorrendo aí aquela centelha, né? Aquela centelha não, que é aquele arco elétrico, né? Do curto-circuito, aquela monstruosidade horrível que eu prefiro não ver, ele já desliga automaticamente e você não corre mais o risco. É horrível quando o disjuntor não atua e fica aquele arco elétrico, aquela coisa horrível que você pensa que vai morrer e vai acabar tudo dentro da sua casa, certo? Então é por isso que eu digo, se vai colocar só o quadro principal, que é esse aqui, né? Você vai colocar só isso aqui e aqui distribui lá para lâmpadas e tomadas. Se já é assim, você não quer mexer agora, então deixa o disjuntor de 16 amperes, certo? E 16 amperes eu já recomendo você colocar o de 16 amperes, porque a energia, o povo já vem mexendo na energia já há algum tempo, e quando é uma casa assim muito velha, já foi muito mexida, e com certeza colocaram aí padrões de até 1,5 milímetros, certo? Que hoje em dia tá padrão de 1,5, ele é recomendado apenas para lâmpada, certo? Então vamos supor, colocaram fio de 1,5 aí nas tomadas, colocaram fio de 1,5 aí nas lâmpadas. Então é por isso que a gente está colocando no máximo um disjuntor de 16 amperes para um quadro geral, quando não tem um quadro de distribuição, certo? Então quando tem um quadro de distribuição, que é o segundo aqui, o segundo exemplo que eu ia dar, né? Quando tem um quadro de distribuição, você pode sim colocar um disjuntor de 32 amperes no geral, né? Por quê? Porque, por exemplo, você primeiramente, para colocar esse tipo de disjuntor, o que é que você tem que fazer? Primeiramente, o fio que passa do equipamento de medição para o quadro do primeiro disjuntor, certo? O disjuntor geral, ele tem que ser um fio de no mínimo 6 milímetros. Eu já recomendo aí você já colocar um de 10 milímetros, ok? Mais o de 6 milímetros já dá conta. Então, fio de 6 milímetros interligando aqui a caixa número 1, que é a caixa de inspeção, a caixa número 2, que é a caixa do quadro geral, certo? Que é a caixa do disjuntor geral. Então passa do disjuntor geral, vai para a caixa de distribuição também com fio de 6 milímetros. E aqui na caixa de distribuição você vai dimensionar os circuitos abaixo desse número, certo? De acordo com a necessidade dos seus equipamentos aí. Então, por exemplo, vamos supor aqui a seguinte forma: você não quer gastar muito, mas você está precisando colocar esse disjuntor de 32 amperes, porque você comprou um chuveiro elétrico e tá só desligando o disjuntor lá principal, né? Porque é um disjuntor baixo, e o disjuntor baixo reconhece o chuveiro elétrico com uma potência muito alta, uma sobrecarga, e por isso que ele desliga. Então você quer fazer essa obra, não quer gastar muito, mas quer manter a segurança. Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar uma caixa aí de distribuição, onde você vai colocar um disjuntor específico aqui, vamos supor esse disjuntor aqui, para ligar a sua atual instalação. Então você vai ligar a sua instalação
vamos supor que você não tem uma instalação dividida, né? Você não tinha um quadro de distribuição, você está botando alguma coisa agora, né? Então, toda a instalação da casa, você vai pegar aí um disjuntor e vai colocar esse disjuntor de 15 amperes, certo? 15 ou 16, que é o padrão comercial. Eu volto e meia digo disjuntor de 15 amperes porque eu sou acostumado com os disjuntores de 15 amperes, mas hoje o comercial é 16 amperes. Então vamos ver. Então você vai colocar aí um disjuntor de 16 amperes para pegar a sua instalação que você já possui, certo? Lembre-se que da caixa principal sai o fio de 6 milímetros e quando chega na caixa de distribuição você faz a derivação, certo? A derivação nada mais é do que você emendar aqui, no caso nesse fio de 6 milímetros, um novo fio, certo? E fazer a conexão aí no disjuntor, certo? Aí você se atém aí ao seu padrão atual, certo? Você pode fazer o seguinte, a derivação é a emenda, né? Então você faz a emenda com outro fio aí. Se você está colocando um disjuntor de 6 milímetros, de 16 amperes, você pode colocar o fio que você vai utilizar para fazer a emenda, certo? Você pode colocar um fio, escute bem, você pode colocar um fio na derivação, um fio de 2,5, ok? Entendeu bem? Você vai pegar o fio de 6 milímetros que vem lá no quadro principal e vai emendar ele um fio de 2,5 milímetros e vai ligar no disjuntor de 16 amperes, certo? Não é perigoso. Isso pode. Agora você tem que fazer a isolação bacana, tem que fazer a isolação legal, certo? E fazer a conexão lá no disjuntor bacana também. Já dei aí a dica de como fazer a ligação bacana no disjuntor aí no outro vídeo, certo? Substituindo aí o disjuntor no sistema residencial de uma casa velha, né? Coloquei um nome aí similar, vou deixar aí no comentário. Deixar aqui um negocinho aqui mostrando a vocês um caminho para esse vídeo. Então você vai fazer isso, as emendas, certas derivações você vai colocar do tamanho do disjuntor. Ou então utilizar o que é ainda mais seguro, que é um embarramento para fase, que é onde você vai encaixar aí um fio por trás dele, vai colocar vai rosquear o parafuso e vai ligar todos os disjuntores nesse barramento. Ele tem já umas saídinhas assim, os dentes de ferro, que é para você colocar de cobre, né? Que é para você colocar os disjuntores nele, certo? Esse é o mais correto, mas como é que eu disse, a derivação você também pode fazer do jeito que eu disse, colocar o fio de acordo com o disjuntor, fazendo a emenda no fio principal, certo? Então seguindo aqui, vamos ver. Então o primeiro disjuntor foi para a velha instalação da casa, certo? Então o segundo disjuntor vai ser para quem? Vai ser para o seu chuveirinho elétrico, certo? Se é um chuveiro elétrico que você está colocando. Então disjuntor para chuveiro elétrico depende muito da potência do chuveiro elétrico. Tem chuveiro elétrico aí que tem potência de 1.200 watts. E também tem chuveiro elétrico aí que tem potência de 3.200 watts. Então aí você vai ter que ver aí qual é, na indicação do fabricante, o melhor disjuntor, certo? Mas vamos supor que seja um chuveirinho elétrico de 1.200 watts. Eu tenho desse aqui e eu instalo sempre esse tipo de chuveiro com um disjuntor de 20 amperes, certo? Então 20 amperes para o chuveirinho aí de 1.200 watts de potência. Então vamos lá. Então segundo disjuntor vai para o chuveirinho, ok? E vamos supor você também está instalando um ar.
Então o ar-condicionado aí que você está botando é um split de 9.000 BTU ou então 12.000 BTU. Para ambos os casos eu também estou colocando aqui sempre com disjuntor de 20 amperes quando é um ar split, certo? Às vezes eu até boto de 16 se for um ar condicionado que só consuma aí 800 watts, como é o padrão novo aí dos inverter, né? Mas depende muito, porque eles também têm uma corrente de pico, que é na hora que eles ligam na hora que você está o comando no controle, aí eles ligam o compressor, aí vai lá em cima na potência e depois normaliza. Aí você tem que também se atentar a isso na hora que for selecionar um disjuntor para o ar condicionado. Então daí por diante, certo? O recomendável pela Anatel, desculpa, Anatel não, Anatel é outra coisa. O recomendável pela ABNT é você colocar aí disjuntores de um disjuntor para tomada geral, um disjuntor para tomada um disjuntor para tomada geral, um disjuntor para iluminação geral e mais disjuntores aí para cada equipamento de consumo alto que você tenha dentro de casa, certo? Então eu me atento muito a esse padrão, certo? Eu acho que é o mais correto, porque, por exemplo, queimou uma lâmpada dentro da sua casa e você tem aí medo de energia, você pode desligar só o disjuntor da instalação da iluminação, o circuito da iluminação geral da casa. Aí a instalação das lâmpadas fica sem energia. Você coloca um socorro aí, um socorro é um bocal, que a cabeça dele é uma tomada, você bota uma lâmpada aí na tomada, né? E faz a substituição da lâmpada do cômodo, ou então faz qualquer outro tipo de manutenção na instalação das lâmpadas aí da sua casa, sem precisar desligar tudo, né? Porque não é sempre que a gente tem uma lanterna carregada e funcionando para todas as eventualidades, né? Então é interessante aí que você faça realmente essa padronização de um disjuntor para instalação de luz e um disjuntor para instalação de tomada. Então, quando é uma tomada conjugada com interruptor, você pode continuar aproveitando aí o neutro, mas a fase você tem que puxar uma nova fase aí, uma fase para cada um desses sistemas, né? Então, se você vai colocar um conjugado, interruptor e tomada no mesmo espelhinho, você pega lá um fio, deriva da sua instalação do seu circuito de instalação, não, do seu circuito de iluminação, você bota para o interruptor e deriva outro fiozinho lá do seu circuito de tomada geral. Então vai gastar um pouquinho a mais de dinheiro para fazer isso aqui, mas vai ficar seguro e vai ficar fácil de fazer novas manutenções, então eu recomendo. E para cada equipamento de consumo maior, né, digamos, maior tomada para objeto específico, que são os objetos que consomem uma potência maior, né, a ABNT ela manda que a gente coloque, certo, um disjuntor para cada um desses equipamentos. Então aí você deriva neutro, você vai puxar você vai puxar lá do quadro o neutro, certo? E de cada disjuntor uma fase, certo? Então puxou essa fase, certo? Puxou a fase, colocou o interruptor, colocou o disjuntor, derivou a fase da fase principal, colocou para o disjuntor e do disjuntor ligou a nova fase que vai para esse
objeto, certo? Vai para essa tomada desse equipamento específico. Então, o que são equipamentos específicos, né? Como eu já disse, são de alto consumo, como é ar-condicionado, disjuntor, deixa eu ver aqui, micro-ondas também chuveiro elétrico, torneiras aquecidas, aquecedores, certo? E qualquer outro equipamento dentro da casa que tem uma potência aí muito alta, certo? Muito relevante. No passado, até um computador, ele realmente também precisava de uma tomada específica, porque o computador aí já foi um dos grandes vilões aí da energia. O computador antigamente ele consumia 400 watts, ou até mais do que isso, porque era um monitor que só o monitor já consumia 170 watts, né, uma tela de tubo, e a CPU que sozinha também tinha aí uma potência muito alta, ainda tem uma impressorinha, às vezes tinha um scanner, certo? E consumiu muita energia, então também precisavam de tomadas específicas. Então computador velho também, né? Entre outros equipamentos, como equipamentos também que possuem resistência, como churrasqueira elétrica, deixa eu ver outras coisas aqui, sanduicheira, forno elétrico, panela elétrico, dependendo da panela, né? Então são os objetos aí que você tem que colocar um disjuntor para eles, porque eles vão consumir mais energia, e para ficar mais seguro você tem que colocar um disjuntor para cada um desses equipamentos, certo? Porque se, por exemplo, é aquela coisa, não pode colocar tudo nesse disjuntor de 32 amperes sem a caixa de distribuição, porque ocorre um curto-circuito e o disjuntor não dispara. Não tem ninguém dentro de casa, a casa pega fogo. Então, mais um detalhe, né? Olha, o quadro geral, a obrigação dele é desarmar só se houver curto-circuito, certo? Entre o sistema que interliga o quadro geral ao quadro de distribuição, certo? Porque se houver algum curto-circuito dentro da casa, certo? Houver algum desse curto-circuito no circuito dos disjuntores, então quem tem a obrigação de desligar não é o quadro geral. Quem tem a obrigação de desligar são os disjuntores do quadro de distribuição, certo? Os disjuntores que foram padronizados para aqueles sistemas. Então, disjuntor geral, ele vai desligar só se houver algum aí conflito, certo? Entre um curto-circuito entre o sistema que liga ele no quadro de distribuição, certo? Então, se na sua casa, quando dá um curto-circuito, desliga tanto o quadro de distribuição como o disjuntor geral, ou então só o disjuntor geral, então seu sistema também está errado. Você tem que fazer aí, tem que analisar aí o seu caso e, se for o caso, até refazer essa instalação, certo? Porque quem desliga é só o disjuntor daquele circuito. Deu um curto-circuito no sistema no circuito do ar-condicionado. Então quem tem que desligar é o disjuntor do circuito do ar-condicionado. O resto da casa continua com energia, certo? Deu um curto-circuito na linha das tomadas gerais. Então só quem desliga é o circuito das tomadas gerais. O resto permanece com energia. Resolve o curto-circuito e religa o disjuntor do circuito de iluminação ou das tomadas geral do ar-condicionado aí, como eu citei no exemplo. Resolve o curto-circuito, liga os disjuntores de volta, certo? É só isso mesmo. Não tem que desligar quadro geral, certo? Em curto-circuito. Curto-circuito só desliga o disjuntor geral se for um curto-circuito
entre os cabos que ligam os fios, né? Entre os fios que ligam o quadro geral e o quadro de distribuição, certo? Então você que tem aí quadro geral e quadro de distribuição, curto-circuito só vai desligar o seu quadro geral, certo? O seu disjuntor geral, se houver curto-circuito nesses dois, nos fios que ligam quadro geral ao quadro de distribuição. Se está desligando o quadro geral, dando qualquer curto-circuito na casa, ele está errado, ok? Ele só é para desligar se houver curto-circuito entre esses dois fios. Se não tem curto-circuito entre esses dois fios, então pronto, então ele não tem que desligar. Então, em suma, é isso aí. Você tem que casar o fio e o disjuntor, certo? É realmente um casamento. O disjuntor sempre tem que ser menor do que o fio, certo? A corrente que passa dentro do disjuntor, certo? Tem que ser menor do que o fio, que é para assim ele conseguir atuar antes que o fio, no caso de um curto-circuito, comece a pegar fogo e derreter a borracha, certo? Então fica aí essa dica, né, para vocês. Vou deixar aqui uma tabelinha, certo, mostrando aí quantos amperes podem passar dentro de cada tipo de fio, certo? Então tem aqui. Então vou deixar aí essa tabelinha para vocês, né? Então tá aqui a espessura 1,5 milímetros, tanto de amperes que passa por dentro dela. Espessura 2,5 milímetros, quanto em amperes pode trafegar no máximo dentro dela, certo? Então aí você já vai colocando aí o seu, quando você for calcular o disjuntor, você já vai colocando aí uma possível perda, certo? E outra coisa, fio 1,5 a gente só utiliza para instalação de lâmpada, certo? Para rede principal ou para rede de tomadas ou para qualquer outra coisa aí, é só o de 2,5, certo? 1,5 só lâmpada. Isso é só lâmpada, e mesmo assim eles nem querem que faça tudo, é só mesmo o retorno e a fase de lâmpada, certo? Porque a lâmpada, eu suponho que ela tem um consumo menor do que qualquer outro tipo de equipamento. Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa a ser dita. Não, então eu acredito. Então a gente encerra por aqui. Quero agradecer a vocês por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei que ficou um vídeo muito grande, mas é porque a energia é perigosa. Eu não posso lançar vocês nesse mundo sem você ter essa noção, certo? E não esqueça de se inscrever no canal e curtir os próximos vídeos, certo? Além de curtir esse aqui também, porque foi um vídeo aí que ficou muito bom, tá bom? Então até a próxima, tchau.